Nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Então, livro do profeta Joel, capítulo de número 3, nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 21, tá? Nós estamos numa série de mensagens e pretendemos concluí-la nessa noite sobre o livro do profeta Joel. E o intuito nosso nessa noite é mostrar como o profeta, após falar sobre caos, calamidades e restauração do povo de Deus, agora, por meio da palavra que é revelada a ele e ele assim a comunica ao povo do Senhor, é um encorajamento a que o povo de Deus mantenha-se esperançoso, mantenha a esperança de um futuro glorioso. Então, nosso intuito nessa noite é ver como o profeta Joel consegue, mesmo em meio da calamidade, trazer uma palavra de esperança e de expectativa para uma nação que está na ansiosa, que está desejosa de ser restaurada pelo Senhor. Então vamos ler profeta Joel, capítulo número 3, o livro do profeta Joel, capítulo número 3, e vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha herança, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas relhas de arados e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações nesta noite. O C.S. Lewis, que já foi citado por mim durante várias vezes, e durante essa exposição do livro do profeta Joel, o C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. E já mais para o final do livro, lá pelas tantas, num capítulo em que ele resolve falar sobre o céu,
O C.S. Lewis diz assim: as Escrituras e a tradição habitualmente colocam as alegrias do céu na balança em contraste com os sofrimentos da terra. E qualquer solução do problema, o problema do sofrimento, que não faça isso, não pode ser chamada de cristão. O que nós podemos entender e o que o C.S. Lewis nos diz com essa frase é que a perspectiva cristã diante do sofrimento nos faz olhar para o futuro com esperança. Nós somos convidados a, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à calamidade, mantermos a chama da esperança acesa em nossos corações. Todavia, um fator que em geral trabalha contra a esperança, ou um fator que muitas vezes contribui para que nossos corações percam a fé e sejam desmaiados, desanimados e fiquem desesperançosos, é o tempo. Com o passar da dor e conforme a dor se alonga, conforme a calamidade se alonga, as quarentenas sendo prolongadas, o sofrimento sendo prolongado, nós começamos a perder a esperança. Sim, nós concordamos com C.S. Lewis. Ele está correto, de fato, toda a Escritura sempre vai contrastar, sempre vai colocar na balança as alegrias do céu, contrapondo com os sofrimentos da terra. E nos afirma que essas alegrias do céu, essa alegria que nos está preparada, ela é incomparavelmente melhor. O que a Escritura faz é nos mostrar que a natureza do sofrimento é passageira, enquanto aquilo que nos será revelado, aquilo que nos será dado, tem peso de glória, é eterno. Amados irmãos, isso é o que nós podemos chamar de cristianismo. O cristianismo não é um convite a encarar o sofrimento de maneira passiva, determinista, mas é um convite a encarar o sofrimento como uma lembrança. Sim, como uma lembrança. A lembrança de que a nossa parada final, a nossa morada eterna, a nossa recompensa não é nessa terra. O sofrimento, então, serve para nos lembrar que nós podemos aguardar algo que é incomparavelmente melhor. Ou que nós poderemos aguardar o próprio fim do sofrimento, porque esse algo que é incomparavelmente melhor é o fim do sofrimento. Ou seja, o cristianismo nos diz que o sofrimento vai acabar. Sim, que Deus tem uma eternidade para nos dar, e nessa eternidade ao lado do Senhor não haverá dor, não haverá lamento, não haverá sofrimento, não haverá calamidade. Essa convicção de que existe algo melhor, existe algo para além da dor, ou que a dor terá um fim e que a eternidade não será de dor, nem lamento e nem de sofrimento, essa convicção que nos dá a Escritura, ela deve nos impulsionar a viver nesse tempo presente de calamidade, de dor, de sofrimento, com esperança, com fé, com perseverança. Mas a pergunta é, que dia é esse? Quando esse dia vai chegar? O que é que vai acontecer nesse dia? Esse dia, conforme a Escritura nos mostra, é o dia que a Escritura vai chamar de o dia do Senhor. É esse dia. É sobre esse dia que o profeta Joel nos fala nessa passagem que nós lemos. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, o profeta vai tratar do grande tema deste livro, que é o dia do Senhor. Joel, como um fotógrafo, ele usou uma lente de abertura quando ele nos falou sobre os últimos dias, lá no capítulo 2, os versos de 30 a 32. Agora Joel usa uma outra lente e ele quer ver mais de perto o que é esse dia. Esse dia que é aguardado pelo povo de Deus. Esse dia que será um dia de juízo e de graça. Esse dia que será um dia para os ímpios de condenação, enquanto para o povo de Deus será um dia de triunfo. E será um triunfo por toda a eternidade. Em dias de calamidade, em dias de colapso sanitário, corrupção, violência de toda ordem, crise econômica, política, o texto que está em tela para nós nessa noite nos convida a olhar para o futuro com esperança. E a razão por que nós podemos olhar para o futuro com esperança é que o dia do Senhor vem. Esse dia vem, esse dia vai chegar. Isso não é uma dúvida, isso não é uma suposição, isso não é uma hipótese, mas é uma certeza. Esse dia descrito na Escritura, esse dia da vitória do povo de Deus, ele vem e ele chegará. E nós venceremos e nós iremos triunfar com o Senhor. Então, o povo de Deus pode sim, em meio à calamidade, à dor e ao sofrimento, olhar para frente, olhar para o futuro com expectativa, com esperança, porque o dia do Senhor vem.
E é pensando nisso, em todo esse contexto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o dia do Senhor. E eu quero fazer isso destacando nesse texto que nós lemos 3 verdades preciosas sobre o dia do Senhor. A primeira delas está no bloco que vai do verso 1 ao verso 8, que nos fala que Deus advoga a causa do seu povo. Os versos de 1 a 8 diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tem de vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso, vingança, que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá, aos filhos de Jerusalém, aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. A primeira verdade sobre esse dia glorioso que é o dia do Senhor é que Deus advoga a causa do seu povo. Essa expressão que aparece logo no início do capítulo, logo no verso 1, naqueles dias e naquele tempo, aponta para um futuro. Alguns estudiosos compreendem que esses acontecimentos descritos no capítulo 3 fazem parte daquilo que Joel chama de últimos dias. Desse modo, nos últimos dias, Deus não haveria apenas de dar o seu espírito ao seu povo, ele não haveria apenas de derramar o seu espírito sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas, mas ele haveria também de restaurar, de mudar a sorte do seu povo. Outros comentaristas, outros estudiosos apontam que esses acontecimentos previstos por Joel, profetizados por Joel aqui nesse capítulo, se referem a um primeiro momento à volta de Israel do cativeiro babilônico e depois se aplica aos eventos de ordem escatológica. Seja qual for a ordem, ou seja qual for a interpretação que você escolher, o fato é que esse bloco, esses 8 versículos que nós lemos, evidenciam uma verdade preciosa. Deus defende o seu povo, Deus advoga a causa da sua igreja, Deus advoga a causa daqueles a quem ele tem para si, aqueles que pertencem a ele. Deus é quem advoga a causa do seu povo. Meus amados irmãos, a passagem ela nos apresenta uma cena de um tribunal. Um tribunal é instalado aqui nessa passagem. Deus entrará em juízo contra as nações. Nesse tribunal, o Senhor será promotor de acusação, mas também será aquele que vai pronunciar a sentença. Agora, nós poderíamos aqui perguntar, o que é que motiva o Senhor a entrar em juízo com as nações? Eu chamo a sua atenção para uma expressão que aparece no versículo 2, por causa do meu povo e da minha herança Israel. Meus amados irmãos, se você nos acompanhou nas outras exposições do livro de Joel, nos capítulos anteriores, você percebe que Deus disciplinou o seu povo, porque o povo havia pecado, o povo havia abandonado ao Senhor, e Deus enviou praga de gafanhotos. Deus haveria de levantar a Síria, um exército poderoso, como vara da sua disciplina ao seu povo. O povo pecou, o povo abandonou o Senhor, o povo sofreu com a calamidade, sofreu com a disciplina de Deus. Entretanto, o povo não deixou de ser povo de Deus. Ainda era povo de Deus. Todo o mal causado pelas nações ao povo de Deus agora seria retribuído pelo Senhor. Aí talvez você esteja se perguntando, mas que males as nações, que males esses povos levantados por Deus causaram ao povo do Senhor? Em primeiro lugar, eles usurparam o direito de posse. Observe o versículo número 2. Repartiram a minha terra entre si. As nações se apossaram de uma terra que não lhes pertencia. E não só isso, eles dispersaram o povo de Deus. E dispersar o povo de Deus aqui significa enviar o povo de Deus para longe, para uma terra longínqua, com o intuito de que eles jamais voltassem. Aí talvez você diz, mas pastor, o povo que se apossou da terra não foi levantado por Deus? Sim, foi levantado por Deus. E onde foi que eles usurparam o direito de posse? Ao agir com arrogância, ao achar
que o fato de vencerem Israel, de vencerem o povo de Deus, foi motivado, a razão se deu pela força, pelo poderio militar. Eles usurparam o direito de posse. Eles arrancaram o povo de Deus da sua terra e os levaram para longe. O intuito dos opressores, portanto, meus amados irmãos, era que o povo de Deus jamais tivesse a sua terra de volta. Em segundo lugar, eles praticaram o tráfico humano. Olha o versículo número 3. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Meus amados irmãos, o povo de Deus foi tratado como moeda de troca. Os filhos, as filhas eram trocadas por prazeres sexuais ou por bebidas. Eles também eram comercializados, eram vendidos como escravos. Olha os versículos de 6 a 8. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu suscitarei do lugar para onde vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Meus amados irmãos, o povo, os inimigos, os exércitos que dominaram o povo de Deus, ofereceram a eles um tratamento desumano. E não há nada que irrite, não há prática que irrite mais a Deus do que a desumanidade. Quando um ser humano desrespeita o seu semelhante ou trata desumanamente o seu semelhante, isso é uma ofensa aos olhos de Deus. As injustiças dos homens são consideradas pecado, afronta à justiça e ao caráter de Deus. Meus amados irmãos, em terceiro lugar, eles profanaram o culto. Olha o verso 4 e o verso 5. Que tende vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos. Meus amados irmãos, a ironia aqui é que as nações agiam assim para com Deus, como se estivessem retribuindo o mal que Deus havia feito a essas nações. Entretanto, o que eles esqueciam é que eles estavam lidando com aqueles que retribuem aos homens conforme os seus atos. Ou seja, a retribuição que eles estavam aqui no intuito de ofender, de retribuir o mal causado a Deus, um possível mal causado por Deus a estas nações, Deus os retribuiria, porque Deus retribui aos homens conforme os seus atos. As nações invadiram os templos, levaram o ouro, a prata do templo do Senhor e colocaram o ouro e a prata no templo a deuses pagãos. Elas saquearam o templo. Elas profanaram o culto, amados irmãos, a adoração ao Senhor. Entretanto, Deus tem uma boa notícia para o seu povo. Deus vai mudar a sorte do seu povo. Todo esse caos, todo esse sofrimento, toda essa dor causada pelas nações vai cessar. Ele, Deus, o Senhor, vai dar um basta a toda maldade, a toda injustiça, a todo sofrimento e a toda dor, porque quem defende o povo de Deus é o Senhor. E o Senhor que fala, o Senhor que promete, a sua palavra não cai por terra. Deus é fiel. Olha essa expressão que aparece no versículo 8. Porque o povo de Deus pode ter certeza que Deus vai os defender. Porque o povo de Deus pode ter a certeza que esse caos vai passar. Olha a expressão que aparece no versículo número 8. Porque o Senhor o disse. Meus queridos e amados irmãos, as promessas de Deus não caem por terra. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer, porque Ele falou e a sua palavra não cai por terra. A sua palavra não volta vazia. A sua palavra não fica sem ação. Deus falou, Deus vai cumprir. As calamidades, amados irmãos, os sofrimentos, as dores que enfrentamos não afetam
a fidelidade de Deus para com o seu povo. É isso que Deus está ressaltando aqui. Deus é o Deus fiel. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Todo esse mal, todo esse caos, toda essa dor vai cessar, porque Deus é fiel à sua palavra, porque Deus advoga, porque Deus defende o seu povo. E disso nós podemos tirar duas implicações importantíssimas. A primeira delas é que o sofrimento é passageiro. Se Deus defende o seu povo, a dor é passageira. Portanto, para o povo de Deus, o sofrimento não durará a eternidade. Ele terá um fim, amados irmãos. Quando Deus se levantar para fazer justiça aos seus, quando Deus se levantar para dar um basta à calamidade, à dor e ao sofrimento, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. O sofrimento vai cessar. E uma coisa que nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, é que o sofrimento não faz parte da eternidade. Ou seja, o sofrimento faz parte deste plano terreno. O sofrimento terá um fim. A dor vai cessar. O caos vai cessar. A calamidade vai cessar. Porque o Senhor assim o disse. A primeira implicação que nós tiramos disso é que o sofrimento é passageiro. Ele vai acabar. Na eternidade, o sofrimento não terá espaço ao lado do Senhor. Pelo contrário, quando o Senhor se levantar para dar um basta ao sofrimento, ao caos, à calamidade, o que Ele nos dará é paz, é plenitude, é vitória, é alegria, é da sua presença. Mas a segunda implicação que nós tiramos desse fato de que Deus advoga a causa do seu povo é que a igreja, como povo de Deus, deve sempre confiar e depender de Deus. É muito comum, amados irmãos, em tempos confusos como estes que nós estamos vivendo, de calamidade, de crise política, institucional, econômica, é muito comum algumas pessoas se levantarem como advogados da igreja. É muito comum algumas pessoas levantarem bandeiras genuínas, bandeiras que que pertencem e que falam a verdade do Evangelho. Entretanto, as pessoas fazem isso no intuito de defender a igreja de uma possível ação mais brusca, de sofrer algum tipo de rejeição, de repressão. Eu não estou dizendo, amados irmãos, que como crentes em Jesus, como povo de Deus, como igreja, a gente não tenha direitos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a força da igreja, a defesa da igreja, não está no poderio econômico. A defesa da igreja não está na influência política. A defesa da igreja não está nem mesmo dependente dos espectros ideológicos. A defesa da igreja é sempre o Senhor. Quem nos defende é o Senhor. Quer na dor ou na alegria, quem está ao nosso lado é o Senhor. Quer na aceitação, quer na simpatia ou quer na rejeição, quem está com o povo de Deus é o próprio Deus. É Ele quem nos defende e nós estamos sujeitos à sua vontade soberana. Nós não podemos esquecer disso, amados irmãos. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não pertence a essa terra. Nós devemos confiar integralmente, inteiramente em Deus. A nossa força, a nossa dependência vem dele. Porque quem advoga, quem defende, quem preserva e quem oferece segurança ao seu povo, ao povo de Deus, é o próprio Deus. Meus amados irmãos, nós podemos olhar e esperar esse dia glorioso que é o dia do Senhor chegar com esperança e expectativa, porque nesse dia o Senhor há de defender os seus, o Senhor há de advogar a causa do seu povo. Em segundo lugar, uma segunda verdade que nós podemos aprender sobre esse dia do Senhor é que Deus julga todas as nações. Observe comigo os versos de 9 a 13. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes.
Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. A segunda verdade sobre o dia do Senhor é que Deus julga todas as nações. A cena muda bruscamente aqui nesses versos. A cena sai de um tribunal para uma guerra. Deus é descrito nesse bloco, nesses versos, como alguém que está convocando as nações para uma guerra. Nesta guerra, as nações não irão enfrentar umas às outras, mas elas irão enfrentar o próprio Deus. Observe os imperativos aí do versículo 9, proclamai, versículo 10, forjai, versículo 11, apressai-vos. Esses imperativos indicam que essa convocação é urgente. Todos são chamados, todos são convocados de todas as partes do mundo para este momento. Eu chamo a sua atenção para a expressão que aparece no versículo 12, Vale de Josafá, que é um lugar geograficamente localizado em Israel. Entretanto, nós aqui, eu prefiro interpretar a expressão Vale de Josafá aqui não como um lugar geográfico, mas como um lugar simbólico. O que significa, o que simboliza esse lugar? Esse lugar, o Vale de Josafá, é o lugar onde Deus executará seu juízo. Esse lugar será o lugar onde Deus julgará a todos, de todas as nações. Meus amados irmãos, Deus não se deixa amedrontar com o ajuntamento das nações. As nações podem perseguir, podem trazer sofrimento, podem trazer dor ao povo de Deus, mas não podem destruir nem a Deus e nem ao seu povo. Deus virá, amados irmãos, e virá para julgar a todos. Olha o finalzinho do verso 12, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Meus amados irmãos, de todos os lugares, todas as nações irão se apresentar diante do justo juiz. É interessante porque o Senhor se apresenta nesse texto como um lavrador. Sim, como um lavrador que está pronto para fazer a sua colheita. Olha o versículo número 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Deus se apresenta aqui como alguém que tem um cálice. E que esse cálice, que é o cálice da ira de Deus, já está transbordando. Olha o final do verso 13. Pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Meus amados irmãos, a maldade dos homens é tanta que já está madura como uma colheita. A maldade dos homens é tanta que já está como um cálice cheio, transbordando, amados irmãos. Meus queridos, muitos, inclusive em nosso contexto atual, muitos zombam de Deus, muitos tripudiam do nome de Deus. Mas, amados irmãos, muitos praticam o mal. Sim, praticam atos violentos, cruéis, perversos. E muitas vezes percebem que não sofrem nenhum tipo de consequência aparente, não sofrem nenhum tipo de consequência ou de julgamento pelo seu ato. Estes pensam que passarão impunes. Não, amados irmãos, o mal não ficará impune. Aqueles que praticam o mal não passarão impunes. Eles irão se apresentar diante do justo juiz. Eles estarão diante do Senhor, amados irmãos. E Deus não deixará a injustiça. Deus não deixará a maldade. Deus não deixará os pecados ou o pecado impune, amados irmãos. Deus há de julgar a todos. Haverá um dia, amados irmãos, em que Deus se levantará do seu trono e dirá: basta, nem um dia a mais. E nesse dia, todos os seres humanos se curvarão diante do Todo-Poderoso. Nesse dia, todos estarão diante de Deus. Todos irão se curvar diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos irão se apresentar diante desse justo juiz e serão julgados por ele. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, nesse dia glorioso em que o Senhor se levantar do seu trono para julgar a todos, nós teremos então o nosso desejo de justiça, o nosso clamor por justiça plenamente satisfeito, porque Deus irá punir a maldade, o pecado e a injustiça dos homens. A pergunta, portanto, não é se esse dia vai acontecer, a pergunta é se você está pronto para esse dia.
A pergunta não é quando esse dia vai acontecer, porque a Bíblia nos dá a certeza que esse dia vai acontecer. A pergunta é como você irá se apresentar neste dia diante daquele que a Escritura diz que tem os olhos como chamas de fogo. Os seus atos receberão dele louvor ou repreensão? Os seus atos receberão dele punição ou recompensa? Todos nós iremos nos apresentar diante do justo juiz. Todos nós estaremos diante do Senhor. Ele vai se levantar, amados irmãos. E é por isso que nós podemos viver esperançosos. É por isso que nesse mundo violento, mau, injusto, cruel, nós podemos olhar para o futuro e ver que haverá um dia em que a justiça perfeita irá se manifestar. Há um dia em que o mal receberá a sua punição, em que os maldosos serão condenados e que aqueles que temem ao Senhor receberão da parte de Deus a recompensa dos seus atos. Meus amados irmãos, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu sei que há no nosso coração um grande senso de justiça. Ao vermos as calamidades, ao vermos a maldade dos homens, ao vermos homens oprimindo outros homens. Mas nós aguardamos a manifestação daquele que é justo. Nós aguardamos a manifestação daquele que é perfeito. E quando ele se levantar do seu trono, a justiça perfeita será concretizada. Quando ele se levantar do seu trono, o nosso desejo, o nosso clamor por justiça será satisfeito, porque o mal receberá a sua recompensa. Em terceiro e último lugar, amados irmãos, a terceira e última verdade sobre o dia do Senhor está nesse bloco que vai do verso 14 ao verso 21. E a terceira verdade é que Deus dá vitória ao seu povo. Olha os versos 14 a 21. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. O dia do Senhor será o dia em que o Senhor vai advogar a causa do seu povo. O dia do Senhor será o dia em que o Senhor vai julgar as nações. Mas o dia do Senhor será o dia em que o povo de Deus terá vitória. O profeta agora nos apresenta aquele que é o ator principal desse grande dia, que é o Senhor. A presença aqui das multidões dá a ideia de que esse dia do Senhor terá proporções universais. Olha o verso 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Todo olho vai ver esse dia. Todos. Esse dia é um dia inescapável. Todos se apresentarão diante de Deus. Todos o verão quando ele se manifestar. O Deus soberano, cheio de glória, entra em cena, amados irmãos, e diante da sua luz, diante do brilho do seu resplendor, até os astros diminuem o seu brilho. Olha o versículo 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Meus amados irmãos, quando o Senhor vier a essa terra, ele não virá mais como um cordeiro, ele não virá mais como aquele que veio para sofrer, ele não virá mais carregando consigo as marcas dos castigos que sofreu o seu corpo.
Ele virá como juiz, ele virá cheio de glória, ele virá como vencedor e ele virá para dar vitória ao seu povo. Meus amados irmãos, o cenário aqui desses versos é o cenário de uma tempestade. A voz do Senhor faz tremer a terra, tanto no seu juízo como na sua restauração. Esse é o Deus que nos dá a vitória. Esse é o Deus que nos dará a vitória no dia final. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus cheio de glória. Eu chamo a sua atenção para a expressão que aparece no versículo 16. O Senhor brama de Sião. O verbo aqui descreve a ira de um leão quando salta sobre a sua presa. Sobre essa figura, o Senhor é descrito como alguém que está irado, está pronto para derramar a sua ira sobre as nações. Entretanto, ao mesmo tempo em que Deus está pronto para saltar como um leão sobre uma presa com a sua ira sobre as nações, Deus será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E aqui, amados irmãos, nós somos lembrados de Apocalipse capítulo 5, o verso 5 e o verso 6, quando João, em sua visão, vê o Senhor como o leão da tribo de Judá que venceu, mas também como um cordeiro, como tendo sido morto. É interessante observar essas duas figuras, a figura do leão e do cordeiro, a figura daquele que está pronto para saltar com a sua ira sobre as nações, mas também aquele que é fortaleza, aquele que é segurança do seu povo. É interessante observar, amados irmãos, que quando Deus se levanta contra a maldade dos homens, o Deus que se levanta contra a maldade dos homens é o mesmo que oferece paz, graça e proteção àqueles que o amam. Portanto, amados irmãos, o dia do Senhor para os ímpios será um dia terrível. O dia do Senhor, para aqueles que não temem, ó Deus, para aqueles que não servem o Senhor, para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, será um dia terrível. Será um dia que Deus derramará da sua ira sobre o pecado, sobre a maldade, sobre o diabo. Mas para o povo de Deus será um dia de segurança, de proteção, de júbilo, de festa, porque os nossos olhos irão contemplar aquele a quem nós amamos. Os nossos olhos irão contemplar aquele que nesse momento nós adoramos, mas não vemos. Aqueles que nós professamos, mas os nossos olhos não contemplam. Nesse dia será um dia de festa, amados irmãos. O povo de Deus vai ter vitória. Nesse dia, nós iremos desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Olha o versículo 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus e que habito em Sião. A nossa comunhão com Deus será ininterrupta. Ou como o apóstolo Paulo nos descreve em uma das suas cartas aos Coríntios, os nossos olhos o verão como ele é. Os nossos olhos que agora estão impedidos, os nossos olhos que agora não conseguem contemplá-lo, as nossas mãos que não conseguem apalpá-lo, mas apenas o contemplamos e cremos nele pela fé. Os nossos olhos o verão, amados irmãos, e estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Amados irmãos, nesse dia glorioso, nós seremos libertos de toda a influência do pecado que assedia os nossos corpos e que muitas vezes nós sucumbimos aos pecados, afetando assim a nossa relação com Deus. Olha o versículo 17, a parte B do versículo. E Jerusalém será santa e estranhos não passarão mais por ela. Meus amados irmãos, os nossos corpos que agora estão sujeitos ao pecado, os nossos corpos que agora estão sujeitos à dor, à calamidade, ao sofrimento, à lágrima, o nosso corpo que agora sofre com as injustiças dos homens, esse corpo será transformado. Esse corpo será glorificado. Esse corpo que é sujeito às paixões desse mundo se revestirá de incorruptibilidade. Nós seremos santificados. Nós seremos glorificados. Todo pecado vai ficar para trás. Toda maldade vai ficar para trás. Todo sofrimento vai ficar para trás. E nós teremos corpos glorificados, amados irmãos. Até mesmo a criação. Sim, a criação que foi afetada pelo pecado, a criação que sofre com a sua desordem, a criação será restaurada. Olha o versículo 18.
E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Não terá mais secas, amados irmãos. Não terá mais tornados, tempestades. Não vai chover demais em um lugar e menos em outro, porque a criação, como Paulo descreve em Romanos capítulo 8, a criação que geme, aguardando a redenção. Nós teremos a redenção em Cristo Jesus quando Ele se manifestar. Nesse dia glorioso, em que Deus dará vitória ao seu povo, a verdadeira justiça será feita e o Senhor estará eternamente com o seu povo. Olha o restante dos versos, o verso 19 até o final do capítulo. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram o sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Meus amados irmãos, a vitória do povo de Deus, a verdadeira vitória do povo de Deus, está em saber que a nossa última parada nessa jornada, a nossa última parada nessa peregrinação, não é nessa terra, mas é na glória ao lado do Senhor. A verdadeira vitória não está no fato de que Deus punirá os inimigos. A verdadeira vitória não está no fato de que Deus vai julgar a todos. A verdadeira vitória do povo de Deus está em saber que nós teremos da sua presença por toda a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Manter a chama da esperança acesa em nossos corações em meio a circunstâncias tão adversas como a que nós vivemos é algo desafiador, mas não é algo impossível. A Escritura nos convida a olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, permaneçamos firmes. Sim, amados irmãos, firmes, porque aquele que nos defende é o Senhor Todo-Poderoso. Ele há de se levantar. Ele vai se levantar do seu trono, ele vai julgar a todos, ele colocará um ponto final na maldade e em toda e qualquer injustiça. Portanto, nós podemos enfrentar as calamidades presentes, nós podemos enfrentar as dores desse tempo, nós podemos enfrentar o sofrimento desta época, nós podemos enfrentar até mesmo as injustiças desse mundo, convictos. A história. E por que nós podemos viver convictos? Porque a história não caminha para o caos. Se você observar todo esse capítulo 3, a grande ênfase está no Senhor. É o Senhor que instala o tribunal. É o Senhor quem convoca as nações para juízos. É o Senhor que convoca as nações para uma guerra. É o Senhor que vai julgar a todos. E é o Senhor que dará vitória ao seu povo. O grande ator, o grande personagem dessa história não é os homens, mas é o Senhor. É o Senhor que tem a história nas suas mãos. E por mais que a história deste mundo, ou às vezes até mesmo a nossa história de vida particular, a história da nossa família, pareça conturbada, pareça sem sentido, ou muitas vezes pareça como apenas luta atrás de luta, é temor e tremor, é tribulação interna e externa, é luta, você sai de uma luta e enfrenta outra luta, uma prova e outra prova, é um sofrimento atrás de outro, é lágrima após lágrima. Por mais que a história da nossa vida pareça conturbada, perdida, sem sentido, saiba de uma coisa, a última página da história deste mundo, da história da nossa vida, nós conhecemos. A última página dessa história não é desconhecida de nós. Todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que servem e amam ao Senhor, conhecem o fim. Sim, amados irmãos, a última página da história não tem dor, não tem sofrimento, não tem injustiça, não tem lágrima, não tem peso. A última página da história mostra um Senhor cheio de glória, reinando com o seu povo
por toda a eternidade. E nesse lugar em que desfrutaremos da eternidade ao lado do Senhor, nesse lugar que foi preparado pelo próprio Deus para o seu povo, não há dor, não há sofrimento, não há lágrima, não há morte. Portanto, tenha esperança e viva na expectativa, porque o dia do Senhor vem. Pai, nós te louvamos, porque mesmo em um mundo tão mau, mesmo com um mundo tão violento, tão caótico como esse que nós estamos vivendo neste tempo, nós podemos olhar para frente com esperança. Nós podemos olhar para frente porque o Senhor está ao nosso lado. É o Senhor quem preserva, é o Senhor quem sustenta. É o Senhor que fortalece e encoraja o teu povo. Nós podemos olhar para frente porque haverá um dia em que a perfeita justiça se manifestará. Haverá um dia em que o Senhor há de julgar a maldade dos homens. Há um dia em que o Senhor vai se levantar do seu trono e dar um basta a toda dor, a todo sofrimento, a todo caos. Nós podemos olhar, ó Deus, para o futuro com esperança, porque esse dia é o dia da vitória do povo de Deus. Esse dia será um dia em que nós iremos triunfar com o Senhor. Esse é um dia, ó Deus, em que o Senhor porá um fim a toda lágrima, a toda angústia, a todo sofrimento. Senhor, que possamos viver nesse tempo com esperança. Mas também, Senhor Deus, que possamos viver nesse tempo com expectativa. Que os nossos corações nessa noite sejam tomados pela expectativa da tua vinda. Pois o Senhor virá. Os sinais se aproximam. Os sinais mostram que esse dia cada vez está mais próximo. Os sinais indicam que tu, ó Deus, está perto de se manifestar. Por isso, ó Deus, enche o nosso coração de expectativa. Que possamos viver nesse mundo mau, com fé, com esperança e santidade, na expectativa iminente de que a qualquer momento, a qualquer hora, o Senhor pode se manifestar nos ares cheio de glória. Ó Deus, que as nossas esperanças, que a nossa fé, que a nossa expectativa não esteja nessa terra, mas esteja no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que enquanto aguardamos esse dia, Senhor Deus, possamos, ó Deus, desfrutar da sua paz. Que possamos enfrentar esse tempo caótico sem perder a fé, sem perder a esperança e sem perder a expectativa. E que o Senhor nos dê ânimo, convicção de que, ó Deus, quando o Senhor se manifestar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Encoraja cada um dos meus irmãos nessa noite. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Você que está aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe essa mensagem com outros para que essa mensagem possa chegar a mais gente. Como também compartilhe o link do nosso canal para que outras pessoas possam se inscrever e assim acompanhar as nossas transmissões. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima transmissão, querendo o Senhor.